Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Fora da Curva da Trend CE. Eu sou Carla Matos e hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa uma grande executiva da área financeira, Eliane Brasil, que ao longo de 35 anos de carreira construiu uma trajetória marcada por muita dedicação, compromisso e muita seriedade. Eu estou aqui com ela e é um grande prazer, Eliane, a gente estar aqui conversando. Vamos falar sobre desafios, oportunidades, mercado feminino, liderança feminina e é um pouco da tua construção aí de carreira até você chegar aqui. Hoje, a Eliane é a atual superintendente do Banco do Nordeste aqui no estado do Ceará. Bem-vinda. Obrigada, agradeço aí o convite. Isso é uma oportunidade para a gente trocar ideias sobre isso. A posição da mulher nos negócios, a posição da mulher em todas as facetas da sociedade. São 35 anos dentro da mesma empresa, isso é sempre um desafio. E a gente tem muito o que contar e muito o que celebrar também. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, quem é a Eliane Brasil? As pessoas conhecem muito bem. a Eliane Brasil, profissional, mas quem é a Eliane Brasil? Eliane Brasil é mãe de 2 filhos lindos. Sou casada com o Evaldo Bringel, tenho 2 enteados, e através desses 2 enteados que eu acompanho desde a infância, eu já tenho 5 netos, indo para a 6ª, que vai nascer no ano de 2025. Gosto muito de família, gosto muito do meu trabalho, acho que encontrei desde sempre. Na realidade, Carla, você fala em 35 anos de... Mas eu tenho 35 anos de trabalho como funcionária. No banco, né? No banco. Antes disso, eu fui menor estagiária do banco. Eu comecei com 15 anos. Então, para ninguém precisar fazer conta, né, como eu tenho 59 anos recém-completos, eu tenho, na realidade, 44 anos de serviço prestados ao Banco do Nordeste. Eu comecei como menor estagiária, que era um cargo criado lá pelo Camilo Calazans, e que a gente saía 2 meses antes de completar 18 anos. Quando eu saí, eu já estava na faculdade. Eu saí aos 17 anos, eu entrei na faculdade aos 17. Então, eu fiz o concurso para bolsista de nível superior, de contabilidade. Quando eu estava como bolsista de nível superior, eu fiz um concurso para o banco, que era o CHB. Mas era um concurso que tinha só 30 vagas. Eu fiquei no 32º lugar. Então, não consegui entrar. Mas a Caixa de Previdência dos funcionários do banco, a CAPEF, precisava de novos funcionários e chamou os 50 colocados, né, além da quantidade de vagas, para fazer um concurso. E eu passei de novo em 2º lugar. Você é formada em ciências contábeis? Em ciências contábeis, né? E eu fiquei 5 anos na Caixa, foi quando eu fiz o concurso e fui chamada para o banco. E aí eu começo a trajetória efetivamente como funcionária. Eu sou formada em ciências contábeis e aqui no banco existe uma forte cultura da educação corporativa, desde sempre. Quando eu entrei no banco, se falava muito que o banco era o celeiro dos grandes talentos. Não é à toa que daqui do Banco do Nordeste saíram governadores, secretários de Estado, vários, presidente do BEC, 2 pelo menos, presidente de outros bancos, Banco Econômico. Então, assim, a empresa sempre investiu muito na formação de seus funcionários, seus gerentes, seus gestores. E eu fui muito privilegiada por isso. Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha para construir. Então, eu tenho uma pós-graduação em negócios, tenho um MBA em empresas pela Fundação Dom Cabral. Então, a gente... E N outros cursos e participação em eventos nacionais e internacionais. E isso forma o funcionário do banco. A gente realmente tem aí uma história nesses 35 anos como funcionário de muita formação acadêmica e formação em eventos corporativos. 35 anos de carreira no banco, você deve ter passado por diversos setores e deve entender esse banco na palma da sua mão. Como foi essa trajetória? Foi
teve muito desafio pelo fato de ser mulher e você conseguir alcançar essa posição de liderança que você está hoje? Tem, assim, o que você tem para contar para a gente em relação a isso? Conversando aqui, eu fazendo assim uma retrospectiva, né? Estar no banco, para mim, sempre foi um desafio. Eu assumi o banco em Sapé, na Paraíba. Eu tinha um filho de 1 ano e 8 meses e um pai que estava naquele momento com câncer, mas eu fui, deixei meu filho aqui, que ele não podia ir comigo. A cidade em Sapé, na Paraíba, era tão pequena que não tinha posto de saúde. A agência ficava assim a 20 metros da linha do trem. Quando o trem passava, a agência tremia. Mas mesmo assim eu fui, porque eu sabia que era isso que eu queria. Então eu passei 2 anos fazendo, toda sexta-feira, final do expediente, eu ia para a rodoviária, pegava um ônibus em João Pessoa, vinha para Fortaleza, chegava aqui às 6 horas da manhã, 7, a depender do horário que eu pegava o ônibus. Aí ia para casa, aí filho, pai e tal. Na realidade, quando eu assumo o banco, eu me separo do meu primeiro marido, hoje falecido, um grande amigo. E aí, quando era de noite, no domingo à noite, às 7 ou 8 horas da noite, eu estava na rodoviária em Fortaleza. Passava a noite no ônibus. E quando era de manhã, um colega ou uma colega sempre me dava carona. Eu ia para Sapé, mais ou menos 50 quilômetros de João Pessoa. E assim foram 2 anos. Por quê? Porque eu tinha um emprego bom aqui, eu era da CAPEF. O pessoal da CAPEF ganhava razoavelmente bem. Porque eu sabia que dentro do banco havia uma expectativa, havia uma possibilidade de crescimento profissional muito forte. Eu sabia o que acontecia dentro do banco. Aí, ao longo dessa minha carreira, eu fui de agência. Depois que eu voltei para cá, fui trabalhar na área técnica de produtos e serviços. Depois fui para a área de comunicação do banco, cheguei a ser chefe de comunicação do banco na década de 90. E depois disso, da área de comunicação, eu voltei para a agência, fiquei 5 anos como gerente. Depois vou para o gabinete da presidência, criar a área de eventos e de patrocínio, que hoje está estruturada. Eu começo a criar isso. E aí, da área de comunicação, eu fui. E é até engraçado, agora só falando sobre essa coisa da gestão, da liderança. Quando eu cheguei na área de comunicação, eu não sou jornalista, eu não sou publicitária, eu sou uma contadora. Mas eu tenho uma expertise que eu acho que desde sempre eu tenho algo como... É quase um dom. Primeiro que é de comunicação, eu sempre fui falante. E assim, ao longo do tempo, você vai burilando a sua comunicação para ser algo mais profissional, né? Mais organizado. Então, eu sempre fui muito articulada e muito falante. E, apesar de não ser da área, quando o gestor da época se aposentou, o presidente da época me indicou para ser a chefe de comunicação. Por quê? Porque era necessário fazer a gestão. E a gestão não necessariamente precisa de um técnico. Precisa de uma pessoa de formação de equipe e uma pessoa que entenda do negócio. E aí, cheguei a ser superintendente de DH, tá? Mais uma vez, a diretoria do banco em reunião. Acho que eu fui a única superintendente que fui nomeada pela diretoria como um todo. Porque eu estava num nível de gerência intermediária, e eu pulei 2 níveis para ir para ser superintendente DH. E aí o presidente disse, não, eu vou levar o nome da Eliane para a diretoria. Se a diretoria como um todo decidir. E aí eu fiquei 6 anos como superintendente de recursos humanos do Banco Nordeste. Foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Tem alguma situação que você possa contar durante esse período, gente, que foi muito desafiante? Foi muito desafiante. Foi aí que a gente construiu o projeto da Universidade Corporativa Banco Nordeste, que está lá. Foi nisso que a gente criou um Gestão por Competências, que é um modelo de gestão do funcionário e de encarreiramento a partir das competências essenciais que o banco precisa. E aí eu teria histórias para contar de 6 acordos coletivos que eu
coordenei a mesa de negociação, e são histórias hilárias, né? Porque a gente negocia com o sindicato, depois negocia com Brasília, volta, negocia de novo com o sindicato, e aí a gente tem que usar, às vezes, até de alguns artifícios, mas deu tudo certo. Graças a Deus, tenho respeito de todos, guardo desse momento, assim, lembranças muito boas, sabe? Lembranças muito boas. Você é a primeira mulher a assumir esse cargo de superintendente, né, no Ceará. E com certeza, assim, como você enxerga essa conquista, né, ser a primeira mulher, em termos mesmo de representatividade e inclusão feminina em cargos de gestão, de poder, de liderança, na própria estrutura do banco mesmo, né? Carla, é assim, quando em 2006 eu fui para a superintendência de RH, eu ia substituindo uma mulher que saiu. Mas lá naquela época já era raro. Eu acredito que naquela época tínhamos apenas 2 superintendentes para 30 superintendentes. Então, já era raro, era complexo. E aí eu lhe digo, a história da liderança feminina com um marco, com essa relevância e com esse destaque, eu só passo a sentir quando assumi, em maio do ano passado, a superintendente estadual do Ceará. É aqui que eu ganho visibilidade externa. Internamente, tem 1 ou 2 mulheres, não parecia uma coisa assim, principalmente lá há 15 anos, há quase 20 anos, não era tão estranho, né? Hoje, as empresas estão buscando ampliar, né, a participação feminina nas suas lideranças, em cima da comprovação de que o modelo feminino de gestão agrega muito em termos das suas competências pessoais, né, de flexibilidade, de escuta, as competências emocionais, o acolhimento. Então, agora as empresas estão mais despertas para isso. Mas eu fui a primeira mulher a ser diretora do Banco do Nordeste, isso não teve repercussão nenhuma. Em 2016, que foi no momento do impeachment, né, na realidade eu assumo no dia que a presidente Dilma é afastada. Né? E eu fico pouco tempo, porque quando ela sai, muda o governo, e aí mudou a parte da diretoria. Não teve. Eu fui a primeira mulher a ser diretora do Banco do Nordeste, não existiu repercussão. Simplesmente não. No entanto, agora, e isso é fruto de todo o movimento, isso é fruto, trabalho, né? sabe, do que ecoa na sociedade. Quando eu assumi, a repercussão foi inacreditável. Eu, inclusive, não estava preparada. Eu estava preparada para exercer um cargo executivo dentro da empresa, como sempre exerci. Fui superintendente por mais de 10 anos, fui diretora. Mas esse tipo de repercussão que eu venho recebendo... Essa repercussão é positiva, é muita atenção. E eu tenho certeza que, por ser mulher, por estar nesse cargo, pelo fato de ser a primeira mulher, eu consigo muito espaço para o Banco do Nordeste aqui, na sociedade cearense, no meio empresarial. Tenho conseguido conquistar um respeito pela minha gestão aqui. A atuação do banco é muito forte, está muito forte. Esse ano, então, a gente está com metas batidas. Então, a gente conquistou muita coisa e na relação tanto com o governo do estado como com as entidades, as federações, o meio empresarial, a gente conquistou um espaço muito grande de discussão e de fala e de voz. Eu só não estava preparada para tudo isso. Tive que absorver isso. E como você se preparou para, enfim, lidar com tudo isso, com essa grande repercussão? Porque isso causa, assim, é raro essa posição da mulher em cargos de alta liderança. Ao mesmo tempo, é um desafio você estar nesse cargo, fazer acontecer, né? Assim, o que você acha? Internamente, foi ouvindo muito e formando uma equipe dos gestores mais próximos, uma equipe de muita confiança, e ainda a gente ainda monta a equipe, né? A equipe é algo que é vivo, e
A gente vai mudando. Mas hoje eu tenho uma equipe aqui no estado do Ceará que ela realmente é destaque. São grandes executivos que estão aqui à frente das nossas agências. E externamente, Carla, é assim, eu me lembro, dentro da história do Steve Jobs, tem uma história interessante, ele não concluiu a faculdade, e assim, naquele momento de tédio com a faculdade, ele foi fazer tipografia. Tipografia, eu ainda vi, eu ainda montei tipógrafo, né, que era você escolher a fonte e tal, você montava para passar a revista, né, para imprimir a revista, para imprimir o jornal, letra por letra e tal. E foi lá que ele viu as várias fontes que tinham, e o itálico, né, e o negrito e tal. E que poderia ser uma coisa muito aleatória na vida dele. Mas que ao longo do tempo, no momento que ele foi criar o Mac, né, o computador, ele foi buscando aquele conhecimento que ele teve lá atrás, a informação necessária para criar um dos grandes diferenciais para a época, que era a escrita em várias fontes dentro do computador. E é isso que eu acho que eu trago, por estar nesse momento de vida. Eu acredito que para alguns cargos é necessário senioridade. Para que você tenha maturidade, inteligência emocional e experiência, bagagem para lidar com as dificuldades que o cargo vai te trazer. E uma série de conhecimentos. Então, como eu passei, eu fui da logística, eu fui do produto e serviço bancário, eu fui do RH, eu fui da comunicação, né? Eu acho que isso, sabe, é uma cesta de repertório que me permite realizar esse desafio realmente de uma forma diferenciada. Eu trouxe muita bagagem. E quais são os maiores desafios dentro da sua gestão que realmente precisa muito, né, de você, da tua articulação, meio empresarial, para fazer deslanchar aí as metas do banco são muito arrojadas, né? O ano passado a gente aplicou 9 bilhões na economia, a gente quer esse ano aplicar mais. Então não é fácil. Você tem que estar... Eu decidi, eu tinha uma escolha, ou eu me aprofundava em todos os normativos, em todas as regras do banco para tentar conhecer, ou eu trazia pessoas que conhecessem. Eu optei por trazer pessoas que têm um domínio da regra do banco, do normativo, do processo, para que eu me concentrasse na articulação. Então, meu grande desafio foi a articulação político-institucional. Foi estar em todos os eventos, participar, montar a estruturação de parcerias com as federações, com o FETRAES. E a gente aqui, a gente se relaciona com a Federação de Trabalhadores Rurais, Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e com a Federação das Indústrias. Então, você passeia nos diversos públicos, né? Então, eu me concentrei na relação. Então, eu repito para mim aqui para o seguinte, gente, eu estou para fora do banco, trazendo o negócio e a parceria que vai gerar negócio para dentro do banco. O negócio são vocês que vão fazer. E isso tem dado certo. A parceria está boa aqui internamente. E como você vê assim, o papel do Banco do Nordeste no desenvolvimento da economia, da nossa região atualmente? O Banco do Nordeste tem 72 anos. Ele é, hoje, a mola mestra, e ele foi durante muito tempo. Ele há muito tempo que é a mola mestra do desenvolvimento, inclusive em momentos onde outros instrumentos de desenvolvimento desapareceram. Por exemplo, quando a Sudene é extinta e fica só uma agência que tinha uma ação e digamos assim, uma atuação muito restrita, foi o banco que segurou aqui o planejamento regional, tá? A aplicação de recursos. Então, o banco é fundamental, sim, para o desenvolvimento do Banco do Nordeste, porque, ele tem um fundo constitucional que é uma ferramenta de alavancagem financeira para o desenvolvimento muito boa, com taxas excelentes e com um direcionamento para atender e colocar recursos onde está mais deprimido dentro do Nordeste e fazer com que os municípios, tá, cresçam. E segundo, em função do espectro que ele atende.
Porque hoje a gente atende o informal. Há 26 anos criamos o Crédito Amigo. Então a gente atende do informal até a mega planta de infraestrutura, até o porto do PECEM. Então, essa oferta de crédito está mais acessível a todo mundo? Tá, ela está mais acessível. O banco, às vezes, você conversa com o empresariado acha o banco burocrático. Uhum. E realmente no mundo digital, em que você acessa um aplicativo do seu banco e tira um CDC em aproximadamente 2 minutos, parece que o banco é realmente muito burocrático. No entanto, o que nós temos aqui em termos de produto precisa ser burocrático. A sociedade brasileira, a sociedade cearense e nordestina exige que esse recurso, que é um recurso constitucional, seja aplicado com todo o rigor possível. E a gente tem que fazer isso. E assim, cada projeto é um projeto diferente. Não há um padrão. Não existe assim, toda farmácia é igual. Não. Todo restaurante é igual. Não. Então, nós analisamos aqui cada projeto individualmente. Há cerca de, talvez uns 18 anos, 15 anos, o banco fez uma pesquisa com seus clientes, acho até que deveria refazer, e perguntando algumas coisas, tentando balizar a sua atuação. E algumas respostas para mim foram muito significativas. E uma delas é, eu gosto do Banco do Nordeste porque eu ligo para lá e é um gerente que me atende. Uhum. Não é uma URA, tá? Não, ou como hoje, não é um IA. Uhum. Né? Gente, aqui é gente fazendo negócio com gente. E isso vai, obviamente, nós estamos avançando na automatização, nós estamos avançando na digitalização dos processos, mas em todos eles ainda vai exigir que tenha uma pessoa ouvindo outra pessoa para realizar o empreendimento. Com o cliente é feito por pessoas. É feito por pessoas. Esse aqui é o nosso diferencial. E assim, olhando para o futuro, qual é assim o legado, né, que você gostaria de deixar, tanto assim para as mulheres que desejam trilhar uma carreira de sucesso, seja na área financeira ou não, quanto para o banco também do Nordeste, para a nossa sociedade, qual o legado que você gostaria de deixar, assim, um recado para as mulheres? Olha, vamos lá. Para o banco em si, eu acho que dentro da minha carreira eu já deixei legados, que são perenes. Né? Então, construções que eu fiz, como a Universidade Corporativa, como o cartão BNB, que é um produto inovador até hoje no Brasil, uma tecnologia que eu trouxe dos Estados Unidos, no momento de muita... Foi pilotado por você para trazer para cá. Eu participei de um evento da Visa em São Francisco, via tecnologia. Quando eu cheguei, falei com o presidente da época, o presidente disse, pois vai atrás. E eu corri e implantei. Foi a primeira experiência dessa tecnologia no Brasil, ainda é a primeira experiência dessa tecnologia, e funciona maravilhosamente bem. Então, assim, eu tenho legados para o banco em si. Mas como legado de carreira, na realidade, eu hoje eu entendo que o que eu posso deixar de melhor é a formação de profissionais que garantam o futuro do banco. Hoje, nós já temos dentro da nossa, eu tenho pares que foram minhas subordinadas, inclusive são mulheres. Né? Então, são pessoas que eu vi entrar dentro do banco, tá? Que eu fiz o concurso, a pessoa entrou, veio trabalhar comigo e a gente construiu essa carreira. Elas me têm como uma mentora. E agora que eu descubro o que é isso, realmente, fui mentora? Fui. Orientei, ajudei, construí, critiquei na hora certa, dei aquele feedback. Então, eu tenho hoje colegas superintendentes que foram minhas subordinadas. Eu tenho profissionais que trabalharam comigo e que eu sei que eu interferi na vida deles, interferi no encarreiramento, auxiliei, e essas pessoas estão deslanchando. Que há um ciclo geracional dentro do banco. Normalmente, quando você está com 18, 20 anos do banco, é quando você começa a ascender para as posições principais. E isso é bom, isso é normal. Então, há 20 anos eu estava fazendo concurso, recebendo funcionários, formando, e agora eu estou vendo que já existem pessoas que trabalharam comigo, que eu apostei, que eu ajudei, que eu construí e que relatam que
que tem, no meu exemplo, uma fonte de inspiração. Então, isso é o que eu quero deixar para o banco. Então, a partir de agora... Você conseguiu furar essa bolha, né? Totalmente. Agora, a ideia é que outras furem. Que outras furem e permaneçam, né? Até porque para fazer parte de uma política do banco mesmo, de estimular o empreendedorismo feminino, a mulher, a liderança, né? Isso é bom até, eu tenho por obrigação ressaltar, o banco hoje tem uma política de liderança feminina, de várias frentes, tanto da formação dessa mulher, como da formação de mentoras e mentores para a mulher que pretende assumir postos de gestão principal, como chamamos aqui. Tem políticas de pessoal próprias para permitir que essa mulher concorra em situação de igualdade, porque a mulher nunca concorre em situação de igualdade. Enquanto eu tenho aqui um colega superintendente de um mega estado que é solteiro e sem filhos, eu sou mãe, mulher, tá? Avó, com N obrigações para além da minha vida. E quando eu era, por exemplo, da área de comunicação, eu tinha uma filhinha de 2 anos. E era, como é que você lida uma filhinha de 2 anos, um filho com 9, um enteado com uma enteada com 11, um enteado com 12, né? Nessa vida de mãe e tal. As pessoas me perguntam, Helena, como é que... conciliar, como é que consegue conciliar? Pronto, como é que equilibra? Como é que concilia? Não equilibra, não concilia, não tem essa ilusão. Não tem essa ilusão. Alguma coisa fica faltando. Não tem essa ilusão. Lá atrás, os executivos, eu fiz muitos cursos, inclusive na Dom Cabral, e são maravilhosos, mas havia lá atrás, no início dos anos 2000, você tem que separar a sua vida profissional eu nunca consegui separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Porque primeiro que a gente não tem um compartimento cerebral que diz assim, meus problemas de trabalho eu deixo lá e meus problemas de casa eu deixo aqui. Isso não existe. Você é mãe, você está no trabalho e você pode ser chamada porque seu filho caiu e, sei lá, se machucou, quebrou um pé, e você vai ter que lidar com isso. Então, não existe este pretenso equilíbrio. O que você tem que ter não é equilíbrio, mas limite. Você tem que delimitar até que ponto você vai. No meu caso, hoje, eu me sinto muito mais à vontade e me sinto muito mais livre. Talvez hoje eu esteja num pé de igualdade, porque meus filhos estão crescidos. Quem cria meus netos são os meus enteados, eu não tenho que estar na obrigação. E eu tenho um marido muito compreensivo, inclusive que adora a minha carreira, gosta, me incentiva. Então, hoje eu estou mais livre, tá? Mas mesmo assim, eu tenho amigos, eu tenho uma família que me chama, né, para atuar. O que a gente não pode é ter a ilusão de que vai separar isso. Tem que correr. Eu queria te agradecer demais por você estar aqui conversando com a gente, falando um pouco aí dos desafios, né, da tua carreira, da tua vida pessoal. É um prazer muito grande, Helena. Muito obrigada. Obrigada. E aí a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. A gente se vê.